Iniciamos no ano 1928, onde vemos um homem ferido, sendo ajudado por Murphy, na qual o tem como filho. O homem ferido diz que Murphy os colocou naquela situação, então ele deve os tirar dela, pois não tem muito tempo. Logo o homem pega um frasco contendo um líquido para ele tomar. 17 anos depois, em 1945, um veículo militar chega a uma instalação no meio da floresta com 2 soldados. Eles descem do carro para descarregar algumas caixas, e um deles pede ajuda ao companheiro que está deitado, porém o mesmo não responde. O soldado superior se aproxima dele para o despertar, mas descobre que o homem está morto, tendo arranhões graves no rosto. O soldado e seu companheiro ouvem uivos de um lobo e, temerosos e preocupados com um possível ataque do animal, eles se armam rapidamente. Os 2 ouvem passos pesados vindo da floresta. Logo eles observam o seu redor. De repente, uma criatura bestial os surpreende saindo da escuridão da floresta e ataca um deles sem misericórdia. Os tiros da arma não ferem em nada a besta, e infelizmente o outro soldado é brutalmente morto. A cena muda para Londres e em um bar um homem chamado Richter senta-se na mesa e pede um drink usando como pagamento uma moeda antiga. O dono chamado Murphy se aproxima dele para o questionar, dizendo que aquele bar é o melhor da cidade, e esse pagamento não é aceitável. Murphy continua a questioná-lo, porém Richter não respondendo deixa o dono do bar bem estressado. Murphy pergunta para o homem se o casaco é dele, mas o mesmo responde com temor e diz que sim. No entanto, tal resposta saiu com sua voz mudada um pouco para um tom mais grosseiro e como se fosse um rosnado. Murphy pede para que ele se levantasse e o mesmo atende ao pedido, porém seu corpo age estranhamente. Richter é um algo mais do que mostra ser, e movendo-se rápido tenta atacar Murphy, mas o mesmo contra-ataca e fere a testa de seu oponente. Murphy pede para seus ajudantes expulsar o convidado inesperado e assim eles tentam fazer lutando contra Richter, que mostra ter habilidades sobre-humanas. Os homens não são páreos para ele, que os assusta com seu rugido e movimentos rápidos de luta. Ele é uma besta humana, um vampiro capaz de se mover rápido, possui unhas afiadas e presas caninas capazes de ferir seu oponente. Quando ele ia matar um dos homens de Murphy, o mesmo aponta uma arma para ele e o faz parar. De repente outro homem chega e, sem dar atenção para a besta que estava em sua frente, ele senta-se na mesa. Richter reconhece o mesmo como um santo homem de Deus, mas não o teme, alegando que conheceu o pai dele e fala que o reverendo deve ter cuidado com ele. O reverendo amigo de Murphy chama-se Duane, que sendo muito cauteloso não baixa a guarda, e quando Richter tenta atacá-lo, Duane o ataca com uma espada cravando-a na barriga da aberração humana. Isso não mata Richter, que graças ao poder de um vampiro não morre fácil como um humano, mas a perfuração o deixa ferido para que Duane o interrogasse. Richter diz que ninguém o mandou até ali, mas o reverendo arranca suas presas antes de deixá-lo. Logo em seguida, 2 militares chegam para conversar com o reverendo, e ficam surpresos em saber que Duane venceu facilmente o intruso vampiro e agora tem em posse suas presas caninas. Os militares propõem uma missão para o considerado caçador e investigador do sobrenatural Duane. No entanto, mesmo o reverendo não confiando neles, ele aceita ouvir. Samuel fala que perderam o contato com o posto militar da ilha de Kota, e precisam de um homem capacitado para lidar com algo que os soldados não costumam acreditar que existem. Samuel fala para ele acompanhar um grupo de soldados que irão recuperar algo para ele que está na floresta da ilha, enquanto ele terá a missão de lidar com o sobrenatural da ilha. Samuel atenta-se em falar que o pai de Duane desapareceu pelaquela área e pode ajudá-lo a obter informações sobre o paradeiro dele quando ele completar a missão. Na mochila do militar tem uma pasta com o nome Yamashita, algo que deixa os amigos curiosos. Samuel fala que soldados desapareceram sem explicações, e podem ser os soldados imperiais da região os responsáveis, então um grupo irá com Duane. Samuel afirma que eles terão 2 dias para restabelecerem contato, caso contrário deduzirão que estão mortos. Duane questiona o militar sobre o fato de que os soldados podem estar indo para um possível abate, mas o Samuel não mostra compaixão pelos mesmos. Duane em seguida conversa com seu amigo Murphy, e questiona-se sobre o acontecido. Eles ficam preocupados com os ataques recentes descobertos, já que isso não era para estar ocorrendo. Murphy então lhe entrega algumas armas e o deixa pronto para o combate. Mais tarde, dentro do avião que vai em direção para a ilha, tem vários soldados juntamente com Duane. Na ilha de Kota, os nativos da região preparam uma jovem mulher chamada Heirani para um ritual, mas o rosto dela mostra não estar muito feliz. Enquanto um homem parecendo ser o líder do local a observa. Dentro do avião estão com Duane mais 7 soldados, eles são Billy, Foley, Sykes, Jack, Rico e mais 2 mulheres, Eklund e Torque. Eles questionam o porquê do reverendo estar na missão, sendo que ele é apenas um padre. Contudo, o mesmo afirma que veio fazer a última oração que eles ouvirão antes de morrer. Tais palavras deixam o grupo sem fala. Enquanto isso, na ilha, Sonia tenta se esconder, porém logo é capturada e forçada a participar do ritual. De repente, uma grande criatura se aproxima dela, uma forte e horrenda besta.
Eles fazem ela exalar uma fumaça que sai da boca da fera e isso faz seu corpo se contorcer. Dentro do avião, Foley pergunta o real motivo pela qual o reverendo está ali com eles, e o mesmo não revela nada da realidade, talvez porque eles não irão acreditar se ele contar. As luzes vermelhas acendem, alertando que está na hora de saltarem. O grupo se prepara e logo saltam. Minutos depois, todos estão em terra firme, mas infelizmente Sykes não conseguiu acionar o paraquedas e caiu sobre uma armadilha e foi espetado no peito. O grupo continua e após percorrerem um pouco, eles chegam a uma casa que está cheia de pessoas. O grupo se divide para cobrirem o perímetro e acabam vendo uma união entre os soldados do Império e o líder da tribo. Após as lideranças saírem, o grupo de Duane inicia o ataque e vai matando os soldados discretamente. Mas chega um momento em que são descobertos e são obrigados a lutarem com tudo o que têm, incluindo granadas e até lutam mano a mano com espadas, onde Torque mostra ser ágil com a lâmina. Duane vai até uma tenda militar do inimigo e encontra muitas coisas que parecem ser do exército aliado. Enquanto isso, no local onde o corpo de Sykes está, a fera passa e o leva para si. Ao amanhecer, o grupo continua sua missão, e depois de caminharem um pouco, encontram uma vila, e os aldeões não se importam com sua presença ali. Os soldados procuram por americanos, mas os aldeões não os entendem. Ali está presente Heirane, a mulher que antes fugia. Ela se aproxima deles e fala inglês e diz que os soldados a ensinaram. Foley pergunta onde eles estão, já que há 2 semanas eles vieram para a ilha e depois de alguns dias não retornaram o contato com a base. Ela diz que pode os ajudar a levá-los para o local onde tem um acampamento militar, mas afirma que todos já estão mortos. Heirane os leva até uma área que tem algumas cabanas e, passando por elas, a mulher conta sobre a história de seu povo. Ela relata que eles estão ali há centenas de anos, mas parte da história foi perdida. Ela conta sobre um homem amaldiçoado pelo xamã, e que foi exilado por seu comportamento macabro de comer as entranhas humanas, e dizem que ele foi o primeiro de seu povo. O grupo chega ao local onde o ataque ocorreu e observam um massacre, e a cena de homens partidos e sem membros deixa os soldados em choque. Eles começam a verificar o local e dentro da instalação há mais outros soldados que foram mortos brutalmente. Enquanto isso, no bar, o vampiro Richter retorna e vai para dentro do escritório procurar algo precioso. O que ele busca é uma caixa contendo pequenos frascos de porções. Infelizmente para ele, Murphy o surpreende e o fere no peito com um tiro e com uma estaca. Richter quer uma das porções, pois aquilo ajuda a saciar sua sede de sangue, já que só se alimenta de ratos. Murphy questiona se o vampiro sabe o que significa Yamashita. Richter conta sobre o ouro que o general japonês escondia na ilha em caixas de madeiras, a qual os soldados acabaram de encontrar. Logo se descobre que a missão dos militares era uma missão de salvamento do ouro do inimigo. Murphy está prestes a matar Richter, mas o vampiro diz que eles são rápidos e podem conseguir o ouro para eles. Basta se unirem para tal feito. Murphy não concorda e obriga o vampiro a ir para a luz do dia, onde o mesmo queima seu corpo, cai no chão e começa a queimar até a morte. A cena muda para um dia que Murphy estava com o pai de Duane, e o mesmo lhe entregou uma porção, dizendo que isso atrasaria a transição. O homem tinha uma doença e se não recebesse a porção, ele morreria rapidamente. Porém, aquilo não mudaria o futuro dele, mas daria tempo suficiente para ele partir para longe. E Murphy afirma que irá cuidar de seu filho. Murphy chora quando seu amigo parte, pois sabe que nunca mais o verá. Enquanto Duane procura algo em um galpão, Heirane o para e diz que ele e seus amigos devem partir e levar o ouro que ela diz ser amaldiçoado. De repente, o grande lobisomem chega por trás do reverendo e o derruba, mas rapidamente Duane atira e afugenta seu inimigo. O soldado Foley encontra o rádio de comunicação e logo restaura o contato com o militar Samuel para comunicá-lo que o ouro foi encontrado. Então ele pede para largarem o reverendo na ilha, mas sem eles saberem, Murphy ouve toda a tramóia contra seu amigo. Então ele envia um recado para Samuel dizendo que tem informações sobre o vampiro que trabalhava para eles. O soldado líder Foley ordena que coloquem todo o ouro no jipe, e a situação toda deixa os outros companheiros surpresos, pois percebem que a missão não era bem o que eles achavam que ia ser. Os demais continuam a verificar a instalação e veem o massacre que aconteceu e percebem que tem algo de errado. Ao ouvirem pequenos uivos, eles se preparam para seguir o som, mas acabam se distraindo com pequenos barulhos atrás deles e de repente a fera ataca Rico. Enquanto os 2 soldados atiram, a besta arrasta Rico para longe. No entanto, não existe só uma fera, logo mais 2 criaturas surgem e uma delas leva Jack, e a outra fica de frente com Torque. A jovem soldado tenta surpreender a fera e ataca primeiro, mas infelizmente a soldado tem os braços arrancados de seu corpo. Restam apenas Foley, Billy e Eklund, que terminam de carregar o ouro no veículo. Eles ouvem barulhos e gritos, então se atentam a um possível ataque do inimigo. De repente surge um dos lobisomens e ele está prestes a atacar o grupo, que não tem armas capazes de matá-lo. Logo Duane aparece e, usando sua arma dada por Murphy com apenas 2 tiros certeiros, derruba a criatura.
Contudo, eles não percebem que Heirane está ali os observando, e furiosa pelo abate da fera, ela se transforma em um lobisomem. Dwayne pede a chave do Jeep e quando estão entrando no carro, uma das criaturas surge saltando na frente deles e ataca o soldado Foley mordendo seu pescoço, e em seguida arranca sua coluna fora. Dwayne acelera o veículo, mas não vão muito longe, pois o mesmo está danificado. Eles continuam a pé e no caminho Dwayne conta o que são as bestas, lycantropos ou chamados homens-lobos. Eles se escondem em um ponto da floresta enquanto os 3 lobisomens os procuram. O grupo fica imóvel entre as folhagens até que as criaturas se afastem dali. Em seguida, os 3 partem e voltam para o acampamento militar. Descansando, Dwayne conta sobre seu pai que foi enviado para aquele local, mas não teve mais notícias dele. Apenas uma foto que mostra que ele pode ter se tornado um lobisomem. Billy questiona o que farão se caso se depararem com o pai dele e Dwayne fala que ele irá assumir a situação. Mais tarde, o grupo prepara uma munição especial de prata. Dwayne afirma que a prata veio da Lua e, sabendo que o satélite natural da Terra atrai as criaturas, as balas feitas com o material vindo de lá podem matá-los. Em Londres, no bar de Murphy, o militar Samuel e seu companheiro chegam para obterem as informações, porém Murphy os ameaça com uma arma e os obriga a sentarem. Está quase amanhecendo na ilha e a lua logo sumirá. Em um galpão, Billy e Eklund se preparam para surpreender as feras, que não demoram para chegar ao local. Uma delas fica à espreita para atrair a atenção dos soldados, e alguns minutos depois ambos são surpreendidos por 2 criaturas, que surgem da escuridão atrás deles e os ataca rapidamente. Billy é arrastado para longe enquanto Eklund tem a cabeça arrancada. Ouvindo os gritos, Dwayne corre ao local onde ambos estavam, mas acaba se deparando com uma das feras. Ele com sua arma atira algumas vezes contra a besta e a mata, porém outra surge e o joga longe. Felizmente, Dwayne está inteiramente pronto e ergue-se atirando, e um dos tiros destrói a cabeça do lobisomem. Dwayne continua sua busca pelo outro lobisomem e o mesmo o ataca, o lançando para fora. Felizmente, Billy sobreviveu ao ataque de antes e chega atirando na criatura. A mulher ferida acaba voltando à sua forma humana e eles descobrem ser Heirane. No entanto, eles não a matam. Dwayne pergunta se ela sabe algo sobre o seu pai. Ela conta que a tribo o acolheu, porém devido sua doença eles tentaram o transformar para tentar curá-lo, mas ele não suportou a transformação. Concluindo sua fala, a mulher pede para os homens levarem o ouro, pois aquilo trouxe muito má sorte à tribo dela na ilha, e também fala para manterem as pessoas longe daquele local. Dwayne entra em contato com Murphy, que fica feliz em ouvir sua voz. Eles conseguem entrar no avião de resgate e partem de volta para Londres, onde Murphy mantém os militares sob vigilância. Na manhã seguinte, Dwayne chega ao bar trazendo parte do ouro e entrega parte dele. E quando questionado sobre o restante, ele diz que devido aos estragos causados pelo vampiro bisbilhoteiro, eles ficarão com mais da metade do ouro. Em seguida, eles liberam os militares, dizendo para eles não voltarem ali novamente. Dias depois, Dwayne e Murphy tomam um drink no bar quando um homem vindo de muito longe se aproxima deles e procura pelo reverendo Dwayne. Ele conta do mal que foi despertado quando mexeram no túmulo de descanso de um antigo faraó, e que isso foi a causa de toda sua aldeia ser destruída, e só ele restou, e agora busca alguém para acabar com tal mal. Felizmente, Dwayne é o homem certo.